Vai no automático, né? Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal no Templo Unificado Irmão Radamés, trazendo mais uma passagem da Bíblia. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Nas cartas aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que fala sobre a ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Então, ele faz uma oração, na verdade, né? Uma prece, sendo grato a nosso Senhor Jesus e a Deus, né? Principalmente por nos dar conforto nos momentos mais difíceis. Aqueles momentos que nós achamos que não tem jeito, que não vai passar nunca, que a dor tá demais, né? Se nós conseguirmos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, né? E aos nossos mentores espirituais, se nós conseguirmos refletir na nossa situação, orar por aqueles que amamos e que no momento estão passando por dificuldade, mas principalmente orar por nós. Eu ontem escutei isso, que eu tô fazendo uma corrente de oração, né? E aí eu comentei que tava fazendo uma corrente de oração, daí a colega olhou pra mim e disse assim: e tu tá orando por ti? Tá só orando por ele e não tá orando por ti? Daí eu orar por nós, para que nós tenhamos forças para poder continuar orando por eles, por aqueles que amamos, por aqueles que estão precisando de nós no momento, né? E por todos. Na verdade, nas minhas orações eu sempre incluo todos aqueles que amo, né? E todos aqueles que são necessitados, mesmo as pessoas que eu não conheço. Mas poucas vezes eu digo alguma palavra dirigida a mim. E como que a gente vai estar bem, né? Para poder estar auxiliando os outros se a gente não ora por nós. Então, acho que o primeiro passo é orar por nós. Porque Deus, né, nos dá o conforto e a salvação. Está aqui na carta de Paulo. Mas para isso a gente precisa nos encontrar com Ele, nos conectar, depositar nossa esperança de que Ele pode sim mudar tudo, né? Jesus tinha essa certeza tão grande de que Deus podia mudar tudo, que ele fazia cego enxergar, paralítico andar, né? Levantou Lázaro do túmulo. Então, o que nos falta é ter essa certeza, é ter essa fé tão limpa e tão única como ele tem, né? Como ele sempre teve. Então ele nunca duvidou das coisas que ele podia fazer. Ele sabia perfeitamente as coisas que ele podia fazer. E ele simplesmente ia lá e fazia. E nós, muitas vezes, né, somos condicionados a acreditar que tal doença não tem cura, que tal situação não tem remédio, que isso não tem volta, porque estudos científicos apontam que não tem cura. Mas para Deus não tem o impossível, né? Jesus é a prova viva disso, que para Deus não tem o impossível. Só os termos de crença tem. São coisas que colocam, né, no nosso condicionamento. Então assim, tal coisa não tem cura. Por quê? Se para Deus não tem nada impossível.
Ah, fulano não tem jeito. Por quê? Tem jeito, tudo tem jeito. Quando a gente tem a nossa fé firme, né? Tem o mínimo de conhecimento espiritual e científico, vamos dizer assim, tudo é possível. Tudo é possível, né? Então eu passei a ver que algumas situações que a gente esperava assim, porque isso aqui vai ter que ser assim pro resto da vida. Não precisa, não precisa ser assim. Que a gente pode sim, né? Através da nossa transformação interior, da nossa mudança do nosso sistema de crença, reverter muitas coisas, modificar muitas situações que aparentemente seriam definitivas, né? Porque Jesus pôde fazer os ditos milagres e nós também podemos. O que a gente precisa é acreditar. Por que eu vou aceitar que uma pessoa está condenada, né? Desde tão jovem a não, sei lá, por exemplo, a diabetes não tem cura, né? No momento atual é considerada uma doença que não tem cura. Mas por que eu vou aceitar simplesmente não tem cura e pronto? Se Jesus curou um paralítico, fez um paralítico andar, fez um cego enxergar. Então, dentro de alguma possibilidade, isso pode ter cura, né? Então, a esperança que Paulo falou aos Coríntios, né? Que não ignoreis a natureza das atribulações, mas acredita que com Deus, né, com Jesus, tudo é possível. Então as atribulações elas vêm, as dificuldades elas vêm, as dores elas vêm, tristezas. Nós estamos vivendo num planeta de terceira dimensão, então a dor é inerente ao planeta Terra, assim como a outros planetas de terceira dimensão. É inerente, faz parte. Mas, né, sempre tem o mas nós podemos modificar tudo isso. Nós podemos, tendo a certeza, né, de que a gente tem um Deus amoroso, que quer que nós sejamos felizes, que nos enviou nosso Senhor Jesus para nos orientar, para nos conduzir, para nos dizer o que fazer nesses momentos, para nos dar exemplo de como fazer as coisas nos momentos difíceis. Então a gente tá aqui para isso, para progredir, para entender o que ele nos ensina e para colocar em prática. Como que eu vou colocar em prática o poder de Jesus em mim? Acreditando que tudo é possível, até mesmo um cego voltar a enxergar. Acreditando que para Deus tudo é possível. O que nos falta é a fé, é a certeza de que nós conseguimos. Então, quando a gente consegue se conectar com a divindade através da oração, a gente está fazendo uma ligação espiritual incrível. Quando tu sente a tua oração assim no fundo da tua alma, que aquilo ali tá te fazendo assim uma conexão que tu te sente mais leve, tu te sente mais poderoso, né? Tu te sente mais feliz, porque uma das coisas que nos conectam com Deus, né? Que nos conectam com Jesus, é nós nos sentirmos mais felizes, nós nos sentimos mais alegres, porque são sentimentos positivos. Enquanto nós ficamos vibrando só na tristeza e na carência e no sofrimento, a gente não consegue se conectar de verdade com a divindade e com Jesus Cristo e com os mentores. Porque eles são pura alegria, pura felicidade. Porque eles já chegaram ao nível
de saber que nós conseguimos criar as coisas, conseguimos viver de verdade quando nós estamos vibrando na alegria, quando nós estamos vibrando na felicidade. E aí que é o momento que se dá a criação, né? E a conexão completa com a divindade. Então, quando for fazer uma oração para si ou para alguém, né? Que possa chegar no mais profundo de uma meditação, fazer essa conexão e sentir alegria, sentir felicidade, sentir que você é capaz, sentir que tudo é possível. E aí nós estaremos seguindo todos os ensinamentos de Jesus. Aqui ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim em Deus, né? Então, em algum momento nós já tivemos, né, a sentença de morte, porque a desencarnação é a coisa mais certa. A sentença de morte a gente tem no dia que a gente nasce. Nasceu, a gente está caminhando para a morte, porque é o único caminho certo, é o desencarne. A gente não pertence a esse mundo. Mas quando a gente confia em Deus, Ele vai fazer o nosso caminho, de uma ponta a outra, ser muito mais suave, muito mais feliz. Ah, mas ninguém é feliz o tempo todo. Planeta Terra, a dor é inerente do planeta Terra. E então a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gente não pode se prender. É fazer com que a gente só veja a dificuldade. Essa é a diferença. Passar por momentos difíceis e por tristezas, todos nós passaremos. A gente não pode fixar nisso, só pensar nisso. A gente precisa pensar que isso é passageiro e que a gente vai entrar num momento de alegria muito rápido. Assim como os momentos felizes também vão passar, né? Então tudo é passageiro aqui no planeta Terra. E a gente vai vivendo de passagens em passagens. E quanto menos a gente se fixar no ruim, mais a gente vai ter o bom, né? Quanto mais a gente se fixar no bom, ele vai ser mais tempo, vai durar mais tempo. Porque aquilo que a gente acredita que a gente merece é aquilo que a gente tem. Se a gente acredita que a gente já merece a tristeza, ela vai nos acompanhar por mais tempo. Até a gente entender que o que a gente merece mesmo é ser feliz. Hoje quem vai dar continuidade à nossa conversa aqui sobre gratidão é o seu Oxóssi, o Oxóssi das matas, que na sua sabedoria, boa noite, mano, em sua sabedoria vai nos trazer uma explanação, né, mais ampla sobre a gratidão, a ação de graças, né, pelo conforto divino. Um salve para os filhos na terra. Um salve para todas falantes. Um salve para todas as espiritualidades. Um salve muito especial ao nosso Senhor Oxalá.
ao qual o Senhor Paulo deu graças. Graças por ter cruzado o caminho desse ser divino, especial, com um poder de criação imenso. Nosso Senhor Jesus, em nenhum momento da sua existência na Terra e fora dela também, duvidou do que ele poderia fazer. Ele sempre teve a maior certeza de que tudo era possível. As coisas que ele não fez foi porque deveriam ser da forma como foi. Me perguntam se o Senhor Jesus poderia ter escapado da cruz. Poderia. Poderia não ter sido pego. Sim. Ele sabia muito antes que Judas o trairia. E ele poderia não ter estado naquele lugar. Mas deixou que se cumprisse a profecia. Deixou que se cumprisse as Escrituras, que o Filho do Homem iria perecer pelas mãos do homem. Mas nem por isso, em nenhum momento, ele duvidou do seu poder e da sua capacidade. Ele sempre soube de onde veio, para que veio e como ele voltaria ao plano espiritual. Ele sempre soube quais as companhias que ele teria e quais seriam aqueles que iriam atacá-lo, tratá-lo por inimigo. Ele sempre soube. Ele sempre soube que se ele tocasse no enfermo, esse enfermo se curava. Porque era dele, era um dom. É um dom dos espíritos elevados. E ele tinha essa consciência. Mas ele também tinha consciência, e tem até hoje, de que qualquer um de nós pode fazer a mesma coisa. Qualquer um, encarnado ou desencarnado, pode fazer as mesmas coisas que o nosso Senhor Jesus fez enquanto esteve na Terra e as mesmas coisas que ele continua fazendo até hoje. Porque as pessoas acham que Jesus voltará a agir o dia que ele reencarnar na Terra novamente. Então, Jesus não voltará a reencarnar na Terra, porque ele não precisa mais passar por isso. Porém, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia enquanto aqui estava encarnado, e muito mais. Ele continua pertinho da esfera terrestre, conduzindo o mundo espiritual, governando este planeta majestosamente.
e operando os milagres através de nós, daqueles que creem que são capazes, daqueles que o chamam nos momentos de dor, daqueles que acreditam que o nosso Senhor Jesus é a salvação, o caminho e a verdade e a vida. Então, por intermédio desses, ele continua operando os seus milagres, que não são nada contra as leis da natureza. Os milagres de Cristo não são contra as leis da natureza. Eles são criações quânticas das pessoas que nele crê. Então, se você precisa, curar um enfermo, e por seu intermédio você pede a ação do nosso Senhor Jesus, se esse enfermo tem merecimento, você cura. Se esse enfermo tem uma carta de vida que pode ser prorrogada, você cura. Agora, se o comprometimento daquele enfermo que está prestes a desencarnar é para desencarnar daquela forma, não tem como mudar. Assim como nosso Senhor Jesus não mudou o seu momento do seu desencarne, porque era assim que era para ser. Assim como tantos outros avatares que tiveram no planeta e que foram assassinados, eles também poderiam mudar o trajeto da bala ou se esquivar ou não estar naquele lugar, naquele momento. Mas as coisas são como tem que ser. Então, se houver a possibilidade de se curar um enfermo em que tenha permissão de estender a sua carta reencarnatória, através do poder do nosso Senhor Jesus, através do poder da criação de cada um de nós, é possível. Assim como é possível mover montanhas, assim como é possível criar a sua própria realidade, assim como é possível modificar a esfera do planeta. Então, tudo é possível desde que as pessoas envolvidas acreditem que é possível. Então, quando Paulo, dá graças, agradece pelo conforto divino, é porque ele sabe exatamente o poder que Deus deu a cada um de nós. Ele sabe que com esse conforto todos somos capazes de ter vidas plenas e felizes. Ninguém mais sentirá dor no planeta Terra algum dia
Possivelmente. Hoje, ainda não. Hoje ainda, a dor é inerente do planeta. Porque aqui estamos para nos regenerarmos, nos transformar em seres melhores. E quando que muitas vezes a transformação não se dá através do amor, não se dá através da esperança, então ela se dá através da dor. Mas a dor é algo que vem e vai. Não é algo para sempre. Nada é para sempre. Como a filha falou, o que mais aumenta, né, é aquilo que você mais acredita. Então, se você acredita que tem que ser infeliz, com mais força, você vai ser mais tempo infeliz. Se você acredita em ser feliz, em não sofrer, em não ter dores, em ser alegre, você vai ser feliz mais tempo. Como aquela história antiga dos 2 cachorros, né? O que mais cresce é aquele que é melhor alimentado. Então, se você alimentar mais a sua alegria, a sua felicidade, ouvir músicas alegres, cantar louvores a Deus, viver em oração, você com certeza vai ser feliz mais tempo. Mas se você preferir fixar naquele momento de dor e de tristeza por mais tempo, achar que é aquilo que você merece, então eles vão ser mais duradouros. Por isso que Jesus Cristo disse assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Então as pessoas muitas vezes não compreendem exatamente o que ele quer dizer com as suas parábolas, né? Então a cada um será dado conforme as suas obras, é aquilo que você mais fixar na sua vida, aquilo que você obrar mais, mais você terá. Se você obrar mais no bem, no amor, mais bem e amor você vai ter. Se você obrar mais na dor e no sofrimento, então mais dor e sofrimento você vai ter. A cada um segundo as suas obras. Então o Oxóssi traz da sabedoria da natureza a obra da observação dos animais silvestres. Cada um deles tem exatamente aquilo que precisa para sua sobrevivência, de acordo com a sua obra. Os peixes seguem o rumo do rio, porque eles não nadam contra. Os peixes só nadam contra no momento de reprodução para provar que são fortes. Então é um exemplo que os meus irmãos podem pegar perfeitamente nas suas vidas. No momento que você precisa crescer, reproduzir, é o momento que você tem que ser mais forte. No momento que a dor está tão grande, é o momento que você tem que ser mais forte e lutar contra a correnteza. Depois você deixa que o rio te leve. Se entrega nas mãos do Criador e deixa que Ele te conduza na luz. Então, se você observar o crescimento das árvores das florestas,
elas estão juntas, elas se aglomeram e crescem juntas. E elas vão sempre em direção ao sol. Elas buscam pela luz em conjunto. Então, diz que quando estamos juntos somos mais fortes e conseguimos as coisas melhores, né? Observem a natureza e sigam os seus exemplos, porque a sabedoria das matas, ela é perfeita. Os pássaros, quando voam, eles voam em bandos, para não se perderem no caminho. E eles vão sempre para o lugar que está melhor. Porque Deus não quer que a gente esteja nos lugares piores. Ele quer que a gente esteja na calmaria. Se a tempestade vem de cá, os pássaros vão para lá. E Deus não quer que nós sejamos dentro da tempestade, tristeza e dor. Ele quer que nós sejamos felizes. Então observemos mais a natureza. Observemos mais o amor. Usemos o exemplo, né? E lembremos quando estivermos na dor, qual o exemplo que eu preciso seguir agora para alcançar a plenitude da felicidade. Corra pelos campos como uma onça selvagem, que ela se sente muito feliz correndo pelos campos. Voe o mais alto que puder como as águias. Percebam que cada animal tem algo para ensinar. Mesmo os animais domésticos. Seja fiel como o seu cachorro. Seja feliz com o pouco que tem, assim como ele o é. Então, o conselho de Oxóssi para os irmãos essa noite. Seja grato, assim como Paulo foi. Seja feliz, assim como nosso Senhor Jesus foi. Porque o Evangelho é alegria, é amor, é prosperidade. Não é tristeza e ranger de dentes. O Evangelho de Jesus é feliz. Ele trouxe para nós o amor, um Deus do amor, e tirou de nós aquele Deus da guerra e aquele Deus que nos pune. Ele trouxe para nós a sabedoria de que quando somos felizes, conseguimos muito mais na nossa vida. Oxóssi se despede, dando um salve para todos os filhos. Aqueles filhos que estão acompanhando, aqueles filhos que estão desencarnados, ouvindo as palavras, e aqueles que um dia hão de aproveitar as palavras do Oxóssi. Um salve a todos os filhos. Força, luz, misericórdia e proteção divina a todos. E uma boa noite a todos.